Hoje nós vamos dar início a uma série que eu confesso que é uma série que me coloca um pouco de medo, porque é um tema difícil, um tema complicado. A nossa série se chama Respire, Espiritualidade Saudável para uma Cultura Caótica. O nome da mensagem de hoje é Pare Agora. Não tem referência com a música do Roberto Carlos, da Vanderleia, Pare Agora. Tem sim, brincadeira. A necessidade de reavaliarmos nosso ritmo de vida. Mas é interessante que a primeira coisa que eu preciso dizer, eu esqueci de colocar a arte da série. O Lucas Pegoraro, o nosso designer, mais uma vez mandou muito bem, mas está no nosso Instagram, você pode ver lá a arte da nossa série, que está linda. A primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: essa série não foi pensada porque eu acho que eu domino os segredos de uma vida equilibrada. O motivo é o contrário. Eu acho, de uma conversa minha com a Andressa lá em casa, regada a muitas lágrimas, a gente percebeu que a gente precisava refletir, pensar e mudar nossa vida para adequar no ritmo que Deus quer que a gente vive, não nesse ritmo frenético e maluco que a gente tem vivido. Então essa série é muito mais uma forma minha de me obrigar a estudar sobre o assunto, e eu acho que só pelo feedback que eu tive desde que a série foi anunciada, eu acho que é a necessidade de muitas pessoas, muitos de vocês também, da gente parar um pouquinho essa loucura que a gente está vivendo e refletir. Será que tem um jeito de viver a vida que é o jeito de Deus? Será que tem um jeito de lidar com o tempo, com a agenda, com o cronograma, com pressão, com desejos, com sonhos, que é um jeito mais cristão, vamos dizer assim, menos frenético, menos maluco, menos opressor, né? Então essa série ela foi feita justamente porque eu não domino esses assuntos, de uma necessidade pessoal da gente refletir, estudar mais. Mas quando a gente conversa uns com os outros, a gente percebe que a gente está sempre muito ocupado, que a gente está sempre correndo, né? Que a gente está sempre... O carioca, meu sogro e minha sogra são cariocas, eles sabem disso melhor do que eu. Tem uma mania no Rio de Janeiro, que o pessoal brinca, né? Nas igrejas o pessoal fala, aparece para um cafezinho. Aí a pessoa mesmo já fala, se não marcar a gente não aparece nunca, que fica nessa, aparece para um cafezinho e não marca nunca e não vai nunca. É quase que até logo, né? E a gente vive nessa coisa louca, nossa vida, os dias estão passando. A Rê falou, nós estamos em setembro de 2023, né? Assim, quando você para... Ontem a gente foi numa conferência lá na Zona Norte, e a gente foi encontrar a família Valadão Bessa, nossos queridos ex-chefes, pastores, amigos. E aí a Ana pegou e falou assim, Isaac, olha o tamanho do Nicolas, que gracinha, o Renato te conheceu, você era menor que o Nicolas. Eu falei, não, eu vi esse menino nascendo, e ele hoje tem 17 anos. Né? E eu falo, você vê, os anos vão passando, você começa a contar as histórias em 20, 25, 30 anos. A vida está voando, a gente está voando por ela, como diz o salmo que a gente leu. Os dias passam e a gente está voando. A gente está correndo. O próprio Roberto Carlos tem uma música muito icônica que ele fala, nós estamos correndo a 120, a 150, a 180 km por hora. A gente só vai acelerando, 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 as coisas vão passando e a gente não vai percebendo. A maioria dos dias que eu acordo, que eu vou trabalhar e que eu tenho tanta coisa para fazer, quem me conhece sabe que eu sou um pouco agitado. Então, estou com as coisas na minha cabeça assim, fervilhando e borbulhando. O Nicolas agora está numa fase que quando ele acorda, ele, antes de abrir o olhinho, ele já faz assim, e aponta para qualquer lugar, porque ele quer mostrar que ele sabe das coisas. E eu brinco com a Andressa e falo que eu acordo meio que assim, eu já acordo, antes de eu abrir o olho, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, que dia que é, como é que tá, como é que as coisas são, a mente. Mas a maioria dos dias, eu confesso para vocês que eu penso assim, como que eu me meti nessas enrascadas? Por que eu falei sim para esse convite? Por que eu aceitei fazer esse negócio? Eu fico pensando, por que eu tô nessa, que parece que meu dia tinha que ter o dobro de horas para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E não importa se você é pastor, missionário, enfermeiro, professor, administrador, executivo, todos nós estamos na mesma... Eu tenho certeza que vocês todos os dias pensam, como que eu me meti nessa que eu tô? Por que eu ando tão cansado? Por que eu estou tão sobrecarregado? A gente tem mais compromisso do que dá conta, a gente tem mais coisa na agenda do que a agenda permite. Eu nem tenho agenda para não ser oprimido pela agenda. Para não ver o que eu tenho que fazer, eu nem coloco na agenda para não saber o que eu tenho mesmo. Para falar, meu Deus, eu não quero ver essa opressão.
A Andressa briga comigo, a Andressa é o contrário. A Andressa, tudo é anotado, tudo é escrito, cada momento do dia, né? E eu brinco com ela, falo assim, eu nem ponho na agenda para não ficar oprimido. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está tão ocupado, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, parece que a gente faz e não sai do lugar. Parece que a gente está correndo na esteira. Você correu e não saiu do lugar. Tem hora que eu me sinto um hamster, sabe? Aquele hamster que roda no coisinha lá, ele roda, continua gordo e não sai do lugar. A gente parece que faz, e parece que a gente não fez nada. E a pergunta que eu quero, algumas perguntas, né? Como que a gente chegou até aqui? O que há de errado na nossa sociedade que a gente está todo mundo cansado? Será que a gente deveria estar assim? E aí a gente tem que fazer uma outra pergunta essencial. E essa aqui é a grande pergunta, como o pessoal diz, a pergunta de $1 milhão. Será que existe uma alternativa para esse modo de viver? Ou será que a gente tem que aceitar isso e viver nessa roda viva? Será que a gente tem que falar isso é o que tem para hoje e vamos... Cá entre nós, hein? Em São Paulo a coisa é pior. Tem pessoas que nos ouvem de outros lugares do Brasil. Tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Minas Gerais, tem gente em outros estados, em outros países até que nos ouve. Todas as semanas aqui pelo podcast, pelo YouTube. Mas aqui em São Paulo, aí você está nessa crise, aí você encontra as pessoas, parece que as pessoas que também estão em crise, mas fingem que não estão, elas se orgulham de estarem tão cansadas. Parece que o cansaço hoje, o burnout, o estresse, o pânico, a ansiedade, é uma marca de guerra, uma cicatriz de guerra. Que nem os soldados têm, levei um tiro aqui, fui esfaqueado aqui, o orgulho pro cara que lutou, que foi pro campo. Parece que a gente traz, olha, eu já tive 5 crises do pânico, eu já tive 4 de ansiedade, fui internado 3 vezes com falta de ar, de estresse. A pessoa hoje, ela carrega na nossa sociedade um orgulho de estar cansada, um orgulho de não ter vida. Aquela escritora famosa brasileira, Marta Medeiros, ela diz que a gente vive numa cultura que nem o nosso lazer a gente desfruta. Porque o lazer, e vocês sabem do que eu estou falando, é uma obrigação. Porque você já tem que tirar foto, pensar no Instagram, no story, que se vai, se não vai, quem vai. Aí você já cansa antes de ir. Você vai descansar, mas você já cansou. Porque aí você tem que pesquisar, você tem que ver, você entra no Google, você olha a avaliação, aí você, para decidir se vai no restaurante, se não vai, você lê 350 comentários sobre o restaurante. Você já sabe o nome do garçom, você já sabe se a comida é isso, se é aquilo. A gente não desfruta mais nada. Ontem a gente estava lá na conferência, a Andressa até chamou minha atenção. Estava rolando uma canção do Apocalipse lá, o céu descendo, a glória de Deus. E tinham 350 celulares assim, ó. Tem gente que vai no show e não olha pro cantor no palco, ele só fica para ver pela tela, assiste pelo multishow, cara. É loucura o que a gente faz. Nem descansar a gente sabe. A maior prova disso é que a gente volta das férias mais cansado do que entrou nelas. Então, a grande questão é, será que existe uma alternativa para essa realidade? Será que a gente pode ter uma vida saudável e mais equilibrada? E aí a pergunta que deriva dessa, que é a mais importante, é a seguinte: se a gente como cristão diz que Jesus é o nosso modelo de fé e vida, como que Jesus lidou com o tempo dele? Aí você fala, mas Jesus morou lá na Galileia do século 0, do século 1. Tá, beleza, mas em alguma semelhança, a vida também ela guarda. É um mundo completamente diferente. Mas em algum grau, a vida guarda semelhanças. Como que Jesus lidou com a pressão dos dias dele? Como é que Jesus lidou com o ritmo de vida dos dias dele? A gente fala, o mundo de antigamente era muito mais fácil. Em parte era muito mais difícil. Pensa, por exemplo, uma pessoa no século XVI, não vou nem voltar no século I, que faz o que eu faço, por exemplo. A pessoa ela não pode escrever no computador, ela tinha que ditar para alguém, para a pessoa passar com pena, com cor, para depois transcrever, um escriba fazer cópias daquele material. Não tinha geladeira, não tinha energia elétrica, não tinha... Bom, a gente só descobre como a nossa vida tem certos confortos quando acaba a luz na nossa casa, que a gente fica desesperado. Você fala, meu Deus, como é que a gente vivia, como é que alguém vivia sem luz? Né? Eu estava lendo um autor que dizia assim, até o luxo de ficar acordado depois que anoitecia é uma coisa muito recente na história da humanidade. Porque antigamente anoitecia não tinha o que fazer, meu amigo, tem que dormir. Não tinha como. Vai fazer o quê?
É o tal do ciclo circadiano. Você acorda quando o sol nasce, você dorme quando o sol se põe. Nosso corpo foi programado para isso. Há uns anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas achavam que a tecnologia ia evoluir tanto, que a gente ia ficar ocioso. Tinham pessoas que se perguntavam, puxa, o que a gente vai fazer? Porque a vida vai ficar muito fácil. E em grande parte facilitou. A gente vai para um lugar que você nunca foi, que eu nunca fui, a gente não se preocupa em estudar mapa, em imprimir mapa, em pegar... Antigamente, quem viajava lembra como era. Você abria o guia 4 rodas, tinha que grifar no guia 4 rodas, estudar, anotar pontos de referência, placa tal, tem uma árvore com galho quebrado, aí você olha a árvore do galho quebrado, você anda mais 200 metros, pro terror da Ana, né, Ana? Você que adora esses mapas malucos assim, né? Aí tem uma pedra, aí vai ter um anão sentado na pedra, aí você fica, meu Deus, eu não tô vendo nada disso, o que está acontecendo? E a vida era muito mais trabalhosa. Hoje você bota no Waze, tem hora que a gente nem presta atenção no caminho. Eu não sei se você é assim, você nem sabe como é que você chegou lá. Você fala, como é que eu cheguei aqui mesmo? Porque você vai dirigindo olhando o Waze, você está pensando em outra coisa, você só vai. Né? Então, a nossa vida facilitou em muitas coisas. Ao mesmo tempo que, né, hoje tudo tem no YouTube. Literalmente tudo. Você quer descobrir o defeito de tudo, você quer como troca a lâmpada, não sei o quê, como você conserta uma televisão 4K, como que você faz... E o YouTube tem uma resposta para isso. E a gente fica pensando, como é que as pessoas viviam antes disso? Mas, ao mesmo tempo, parece que a nossa vida complicou. Complicou e complicou muito. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para nós é o seguinte, nessas próximas 12 semanas, a minha proposta para nós é que a gente respire. Por isso o nome da série. Que a gente faça uma pausa. Na música, a gente colocaria uma grande pausa. Os salmos falam sobre isso, né? No salmo, na sua Bíblia está escrito lá, se for na NVI está escrito pausa. Nas versões mais antigas está escrito selá, que em hebraico significa silêncio. Vamos parar, vamos refletir, vamos tentar entender, vamos tentar buscar um ritmo de vida que não seja ditado pelas pressões do mundo exterior, mas pelos valores do reino de Deus para nós. Uma coisa muito importante a ser dita nesse início, não adianta a gente refletir sobre isso, porque a gente não está buscando conhecimento sobre... eu sei o que a Bíblia fala sobre gestão de tempo, se a gente não estiver disposto a colocar a mão na massa. E eu já te aviso, a gente vai ouvir aqui coisas, e como eu disse, eu estou pregando para mim mesmo de início. A gente vai ouvir coisas aqui que vai colocar o dedo na nossa ferida. Que a gente vai querer não mudar. E mudar dói. Mas se a gente quiser só ouvir, achar lindo esse estilo de vida, nossa, maravilhoso, mas pensar que isso é uma utopia, não vai adiantar nada. Eu e você precisamos estar dispostos, nos próximos meses, a orar e pedir para o Senhor, Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero mais ser assim, eu quero refletir, eu quero que os meus dias, a minha agenda, o meu compromisso, meus hábitos, as minhas prioridades, elas honrem também o teu nome. Não sei quem disse que a gente louva com a boca e louva no domingo, mas a nossa agenda, os nossos hábitos de segunda a sábado mostram que a gente é pagão, que a gente não acredita em Deus. A gente ora como se a gente cresce em Deus e a gente gasta o dinheiro, gasta o tempo, gasta a agenda, faz todo o planejamento como se a gente não acreditasse em Deus. E o desafio para mim e para você é que a nossa fé seja refletida em todos os nossos hábitos, em todos os nossos afazeres, em todas as nossas escolhas. A gente quer colocar isso na prática. Lucas capítulo 5, versículo 37, Jesus diz assim, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Agora vê, por que acontecia isso? Porque a vasilha de couro ficava dura, rígida. O vinho novo vem para fermentar. E para fermentar, expande. E no expandir, se a vasilha está dura, ela quebra, ela racha. E o vinho vaza. Por que o couro novo não faz isso? Porque o couro novo é maleável. Tem muita gente que nasceu com a síndrome de Gabriela e fala, eu nasci... E não importa a idade, viu? Tem gente nova, cabeça dura, e tem gente velha, maleável. Geralmente, as pessoas que estão numa idade de vida, numa fase de vida já caminhando mais para o final, geralmente tendem a ser mais teimosos. Minha mãe sempre falava isso, a velhice acentua alguns defeitos da pessoa. Se a pessoa era teimosa, ela fica mais teimosa ainda. Vai ficando mais velha, vai ficando mais teimoso. Era bocudo, vai ficando mais bocudo ainda.
Chega uma idade que a pessoa pensa, não devo nada para ninguém, eu não quero, eu vou falar tudo que foi entalado a vida inteira na minha garganta, eu vou botar para fora. Então, Silvio Santos, Dercy Gonçalves, tinha umas pessoas assim, né, que a pessoa fala, não tem filtro, parece que o filtro saiu da cabeça, a pessoa liga direto e fala, né? Então, é complicado, mas assim, se nós nascemos de novo, se nós temos o selo do Espírito Santo em nós, meus irmãos, nós somos a vasilha nova. Nós somos a vasilha nova, prontos para receber o vinho novo. Para o cristão não existe falar, eu não consigo mudar. Porque para o cristão o Espírito Santo está o tempo inteiro mantendo a vasilha nova para que a gente se molde ao que ele quer para nós. Então, eu queria, assim, no começo dessa série, pedir a graça de Deus sobre nós para a gente ter a capacidade do Espírito de mudar os nossos hábitos, mudar os nossos valores, mudar as nossas prioridades e alinhar o nosso coração com o que Deus espera de nós. Aí eu queria começar citando algumas coisas para vocês. O ritmo frenético da nossa sociedade. Algumas estatísticas que fazem a gente refletir. Tem um autor brasileiro que é especialista em gerenciamento do tempo, ele se chama Christian Barbosa. Ele diz assim, no livro Tríade do Tempo: estamos vivendo em um mundo ditado por um ritmo cada vez mais acelerado. A sensação geral é de que alguém ligou as turbinas e fez o tempo correr mais rápido. A gente tem não sei, vocês têm essa impressão? Parece que antigamente as coisas eram mais devagar e agora as coisas estão mais aceleradas, mais aceleradas, mais aceleradas, mais aceleradas. Ele continua, ele diz assim: no trabalho, a pressão por resultados é cada vez maior. Profissionais hipercompetitivos degladiando-se para manter ou subir de posições. Menos pessoas fazem mais trabalhos. Depois da pandemia, então, realidade do mercado. O que antes era 3, agora é 1. E se você não quiser, tem 200 na fila querendo para pegar o seu lugar, ganhando menos que você. Aí ele continua. Alimentação rápida, né, a fast food, toma lugar das refeições saudáveis. Ninguém tem tempo para cozinhar, pensar, não dá tempo. É necessário se dedicar constantemente a aprender mais, a descobrir novas técnicas, competências, novos mercados e novas ideias. E quando paramos um pouco, percebemos que não temos tempo nem para lazer, esporte ou hobbies. A família acaba ficando em segundo plano, restrita aos sábados, domingos e olhe lá. Eu ouvi de uma pessoa mais nova do que eu, no meio da pandemia, a pessoa falou para mim assim, nessa pandemia eu descobri que eu tinha filho. Porque eu não via os meus filhos. Eu não convivia com os meus filhos, eu não conhecia os meus filhos. Porque eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo, de segunda a sexta, no sábado, festa de aniversário, vai para não sei onde, compromisso da família, não sei o que, a gente estava sempre correndo. Ele falou, eu não sentava, não conversava com meus filhos. Essa pandemia eu descobri que eu tenho filho. Tem um filósofo sul-coreano, que é professor na Universidade de Berlim, de Artes de Berlim, chamado Byung-Chul Han. Ele tem vários livros, um livro dele se chama A Sociedade do Cansaço. Ele diz assim, preste atenção no que ele diz. Cada época possui as suas enfermidades fundamentais. O século XX foi um século de enfermidades virais. Esse século foi uma época imunológica e a ação imunológica era definida como ataque e defesa. Ele diz, o que era uma guerra contra vírus e doenças se tornou um comportamento humano. Eu sempre ataco ou eu defendo, eu ataco ou eu defendo. Foi no século XX que nós tivemos as grandes guerras mundiais. Aí ele diz assim, assim como no sistema imunológico dos organismos, também na sociedade havia uma divisão nítida no século XX entre próprio, ou seja, o que é meu e o que é estranho, entre amigo e inimigo. Em contraste com essa ideia, no século XXI, a enfermidade fundamental deixa de ser bacteriológica ou viral e passa a ser neuronal, ou seja, dos neurônios, né? Marcada por doenças como depressão e síndrome de burnout. Aí ele continua. De fato, o que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Desse modo, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes, a alma consumida. Na sociedade do desempenho, o depressivo é um animal laborans, um animal trabalhador, que explora a si mesmo, sendo agressor e vítima ao mesmo tempo. Ele está querendo dizer o seguinte, no século XXI, nós nos tornamos empreendedores de nós mesmos.
Nós somos donos de nós mesmos. A gente virou dono do nosso self. A gente virou dono da nossa identidade. O mundo diz pra gente, seja quem você quiser ser. E deixa eu te falar uma coisa, ser quem a gente quer ser, dá trabalho para descobrir. As pessoas estão cansadas e esgotadas para descobrir quem elas acham que elas devem ser. Porque quando o mundo, você não, cá entre nós, quando não tem muita expectativa, você vai ser isso aqui. Você não, tudo bem, você pode ficar, se sentir preso? Pode. Acontecia. Mas você não pensa, você não gastava energia tentando pensar, você era aquilo e acabou. Agora o nosso mundo diz para todo mundo, você tem que descobrir quem você nasceu para ser. Gente, dá um trabalho em descobrir quem a gente nasceu para ser. Esgota a nossa energia, porque a gente sempre acha que a gente produziu menos, que a gente deveria ganhar mais, que a gente deveria ser mais reconhecido. Não importa o nível da empresa que você está, não importa quantos zeros tem o seu salário, a gente sempre acha que a gente merece mais e que a gente tem mais para fazer. A cobrança é inesgotável. E aí ele diz, de nós mesmos para nós mesmos. Nós somos explorados e exploradores. Nós somos oprimidos e opressores de nós mesmos. Isso é muito louco, né? Aí, veja só, agora a gente vai ver os números aqui. Uma pesquisa conduzida pela empresa Gatas Health and Results, liderada pelo conselho diretor do estudo de psiquiatria da USP, Wagner Gatas, mostra que 18% dos profissionais brasileiros, 1 a cada 5, sofrem com síndrome de burnout. De cada 5 pessoas, pelo menos uma sofre de burnout. Além disso, 43% relata sintomas depressivos, com 13% tendo sido diagnosticados com a doença. 24% queixas relacionadas à ansiedade, embora apenas 5% das pessoas oficialmente diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Um estudo internacional da International Stress Management Association, ISMA, revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados de burnout, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. A gente acha que japonês é tudo calminho, tranquilinho, quietinho. 70% da população sofrendo com burnout. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com burnout. Um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard, publicado na revista Nature, diz que a luz emitida por aparelhos celulares e tablets ativa os neurônios e perturba o sono. O que eles estão querendo dizer? Que a gente dorme menos do que precisava e quando dorme, a qualidade do nosso sono é pior do que a gente deveria ter. Porque a gente fica o dia inteiro se estimulando com luzes de telas. Além disso, tem o próprio fator comportamental, que deixa nas pessoas a sensação de estarem sempre ligadas e disponíveis, características não compatíveis com o sono. Antigamente, bem antigamente, eu não vivi essa época, obviamente, mas as pessoas contam que para você fazer uma ligação, você ia lá um dia de manhã e falava, quero falar com fulano. Ou de noite, ou no outro dia, a ligação se completava. Você imagina que loucura quando o telefone foi inventado. Né? Eu lembro o primeiro celular que meu pai teve, ele tinha um plano da Telemig, né, que era em Minas Gerais, que chamava celular, só funcionava de noite, porque durante o dia não tinha ligação, era só de noite que podia ligar. Isso lá em 95, 96, sei lá o quê. Né? Hoje, a gente tem o WhatsApp, e a gente parece que nunca viveu sem o WhatsApp, sendo que o WhatsApp tem o quê? 12 anos? 10 anos? Uns 10 anos. Uns 12 anos, 2010, 2011. Né? A gente parece que está sempre conectado, sempre ligado. Eu recebo mensagem 3 horas da manhã da pessoa. Eu falo, o que essa pessoa está trabalhando para mandar 3 horas da manhã coisa? Né? Eu, de vez em quando, mando umas mensagens 4 da manhã, 5 da manhã, porque o Nicolas acorda, eu acordo e falo, vou mandar uma mensagem aqui, não sei o quê. E a gente parece que está sempre conectado, sempre ligado, sempre. A primeira coisa que a gente faz, antes de abrir o olho, é já pegar o celular para olhar o que tem. Na pesquisa da Tríade PS, realizada entre os anos de 2013 até o primeiro semestre de 2017, ou seja, 4 anos, com mais de 48 mil pessoas, desde funcionários e fornecedores das maiores empresas brasileiras a empreendedores de pequeno e médios negócios, olha só, 41% de homens, 59% mulheres dos entrevistados, das 48 mil pessoas entrevistadas, com idade média de 31 anos,
ao serem confrontados com a pergunta: você se considera uma pessoa sofrendo de estresse atualmente? 57% disse que sim. De 48 mil entrevistados, 57% disse que estava se sentindo estressado naquele momento. Aí eu volto para a pergunta: será que tem outro jeito da gente viver a vida? Se eu perguntasse aqui quantos já tiveram diagnosticadas ansiedade, depressão. Eu já fui parar no hospital em 2017, aniversário da IBNU. No domingo, a gente estava ministrando louvor. De repente, eu senti meu coração acelerando e me faltou o ar. Eu puxei o ar assim, cantando, ministrando louvor. Naquele domingo, eu tive 32 crises dessa. 32 vezes meu coração acelerou e eu perdi o ar. Acelerado eu sou desde que eu nasci, mas aquele dia foi caprichado. Isso foi num domingo de 2017. Eu fiquei preocupadíssimo. Fui procurar o médico na quinta-feira. Passei segunda, terça, quarta. Aí na quinta eu estou em casa, o coração disparou de novo. Aí eu mandei uma mensagem para o Fábio, como todos nós fazemos, o nosso médico de todas as horas. Fábio, mandei para ele assim: quanto que de batimentos a gente deve começar a ficar preocupado e procurar um médico se tiver um pouco acelerado? Ele falou: a partir de 150 tem que ir imediatamente para o pronto-socorro. Eu tinha contado, tinha dado 180. Mas eu não falei para ele, eu falei: então acho que eu vou no PS para dar uma olhada. A gente estava em casa sozinho, eu fui de metrô naquele dia, fui pro HCOR. Aí cheguei no HCOR, no PS, não estava tendo nada. O médico falou: não, você está bem, está tudo bem, pode ir para casa. No que eu levantei, deu uma crise. Eu falei: doutor, eu estou sentindo agora. Quando ele colocou para medir os batimentos, apareceu 208 na tela. Eu falei: o senhor está calibrando? Ele falou: não, é o seu batimento real. Eu falei: eu estou com 208 batimentos por minuto. Ele falou: tá. Aí ele botou a cabeça para fora da sala, aquela sala de triagem de PS, e gritou assim: UTI. Aí eu falei: o senhor está tratando outro caso? Aí ele falou assim: não, você vai para UTI. Eu falei: eu vou para UTI? Ele falou: você vai para UTI. Eu falei: doutor, por quê? Ele falou: você está com 208 batimentos por minuto. Aí eu grudei numa enfermeira que passou, falei para ela: eu sou muito medroso. Eu tenho esse tamanho todo, mas eu sou muito medroso. Você me conta tudo que o médico for fazer, porque eu estou imaginando aquela injeção no osso aqui. Ela falou: não, você não vai levar essa, mas você vai levar um remédio que é bem ruim. Mas fica tranquilo. Eu falei: tá bom. Aí ela falou: vamos, deitou lá na tal da UTI, ficou o médico aqui do meu lado, e o outro veio e ficou na ponta do meu pé, assim. Eu falei: Jesus Cristo. Aí trouxeram a maca com o desfibrilador e tal. Eu falei: Jesus Cristo. Se eu levantar a mão, Jesus me puxa. Não posso. Resumo da ópera: eu tomei um remédio lá que eu esqueci o nome, que ele desacelera imediatamente o coração. Depois a enfermeira me disse que era uma sensação de quase morte. É uma sensação horrível, parece que o espírito está saindo do corpo, assim, é muito maluco. Aí o médico falou: reverteu? A enfermeira falou: reverteu a arritmia, né? Deu 10 segundos, aí ele falou: outra dose. Eu nem deu tempo de eu recuperar da primeira, veio a segunda. E aí de novo, parece que você está andando a 200 por hora e de repente você freia para 60. E aí reverteu, e aí eu fiquei 9 horas internado na UTI, só que eu estava bom. Aí eu fiquei pentelhando lá a enfermeira, conversando, perguntando os casos: o que aquele ali tem, aquele outro ali, o que tem, e qual que é o nome do fulano. Fui perguntando tudo e tal. Depois eu fiz uma investigação e eu não tinha nada no coração. Eu não tenho nada no coração. Eu faço investigação todo ano, faço acompanhamento, vou num especialista em arritmia. O único diagnóstico é que eu tive ansiedade e estresse, porque eu estava trabalhando demais. Esse é o meu caso. Eu sei que todos nós temos situações assim. E aí, a grande pergunta que fica para nós é: será que esse é o único jeito de viver? E eu queria que a gente lesse aqui um texto pequeno do Evangelho de Lucas, mas que fala muita coisa. Ficou pequenininho, mas eu acho que dá para a gente ler. Lucas 5, do 12 ao 16. São apenas 4 versículos, preste atenção. 5 versículos, né? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém,
mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui já tem várias coisas absurdas. Um cara com lepra no meio das pessoas, que era não recomendável, a pessoa com lepra devia viver isolada. Segunda coisa absurdíssima, Jesus botou a mão no leproso. Não se tocava no leproso, porque a lepra é contagiosa. Então, Jesus vai para curar, bota a mão. Terceiro absurdo, o cara fica curado. Quarto absurdo, Jesus pede para ele não contar. Se fosse hoje, já teria câmeras, story do Instagram, depoimento, curso online de cura, 15 parcelas de apenas R$2.000, ia ter tudo. Escola sobrenatural de cura. Jesus fala para ele, não conta. Aí acontece o sexto absurdo. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Aí aqui tem um absurdo maior de todos, versículo 16 do capítulo 5 de Lucas. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, pensa comigo. Jesus é o Messias de Israel. Jesus é o prometido para Israel. Ele é o próprio Deus encarnado com a missão de resgatar a criação de volta para o Criador. Ou seja, não tem nada mais importante na história da humanidade do que a obra de Jesus e a missão de Jesus. De todas as missões impossíveis que o Tom Cruise gravou, de todo mundo, não existe missão mais importante que a missão de Jesus. Ele veio resgatar a criação para o Criador. Ele veio resgatar a criação da mão do pecado e de Satanás e devolver para Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Se isso é a coisa mais importante, eu tenho que ter todo o foco do mundo e fazer bem feito. Só que tem um complicador. Deus, Pai, na sua soberania, determinou que Jesus ia viver apenas 33 anos aqui na Terra. Apenas 33 anos. Se fosse a gente, gerente de Jesus, assessor de Jesus, diretor de marketing de Jesus, a gente ia falar assim para ele lá no céu. Ó, o senhor só tem 33 anos, vai nascer com uma agenda lotada para aproveitar bem os 33 anos. Já nasce com cronograma, já sai da barriga da mãe, já sai curando, profetizando, escrevendo livro, dando palestra, fazendo discípulos, mentores, porque você só tem 33 anos. Aí, para nossa loucura, para a gente ficar louco, para bater a cabeça na parede, Jesus, com apenas 33 anos, foi começar o ministério com 30. A Bíblia fala quase nada dos 30 primeiros anos de Jesus. Fala, aí eu acho que algum coach da vida por aí ia falar assim, cara, Deus está maluco. Que Deus... Porque o coach fala que a gente tem que acordar 4 horas da manhã, não é? Os coaches não falam isso para aproveitar o dia, se acordar energizado, sei lá que palhaçada é essa, mas enfim. Aí, um coach viraria para Jesus e falaria assim, você está maluco? Você tem 33 anos para fazer o teu ministério, o ministério mais importante do mundo, da história, e você deixa para 30 anos? Aqui já bugou a nossa cabeça. Aí, para piorar, depois, né, eu até escrevi aqui, eu esqueci, mas eu escrevi para não esquecer. Se fosse a gente ia fazer Jesus nascer que nem o pequeno chefinho, né? É o pequeno chefinho que chama? O poderoso chefinho. O menino já nasce mandando, já nasce de terno. Jesus já nasce de terno mandando em todo mundo. Já vamos cumprir a agenda celestial, vamos remir os poderes do inferno, destruir as fortalezas e os principados e potestades. Aí, Jesus começa o ministério com 30 anos. Aí, depois de 30 anos, parece que finalmente as coisas estão acontecendo. E se você já viu documentários de pessoas famosas que marcaram a história, recente, antiga, as pessoas mais recentes, elas falam assim, quando a coisa aconteceu, eu me lancei para aproveitar o meu momento. No mundo de hoje, a gente tem uma palavra para isso. Aproveitar o meu hype. Você não sabe quanto tempo vai durar os teus 15 minutos de fama. Então, quando alguém acontece, a pessoa fala, eu vou aproveitar o que eu puder para tirar o que eu puder para garantir a minha vida. Esse menino aí que deu até essa polêmica toda, o menino que faz gol lá, que chuta, o tal do luva de pedreiro, né, o Receba, o pessoal teve uma briga aí com o gerente da carreira dele, aí o Falcão trouxe ele para cá, não sei se vocês acompanharam essa celeuma,
O primeiro gerente falou assim, olha, ele é um menino que a gente não sabia quanto tempo, ele mal sabe escrever, mal sabe falar, menino do interior, pobre, teve uma educação péssima, o negócio dele é chutar a bola no ângulo lá, na coruja, lá onde a coruja dorme. Né? E ele fazia os vídeos viralizaram, e chegou no Cristiano Ronaldo, e chegou em não sei quem, o menino ficou famoso no mundo inteiro. Aí o primeiro gerente da carreira dele falou assim, o empresário, eu não sei quanto tempo vai durar isso. Porque as pessoas de hoje cansam das coisas, né? A novidade de hoje já não é a novidade de amanhã. Sérgio Pimenta escreveu isso já há muitos anos. Toda novidade que vem no vento, na força da rotina cai. A novidade de hoje, amanhã já é notícia velha. Não vem de jornal. Na hora que as coisas começam a acontecer para Jesus, ele curou. As multidões começam a procurar. A gente fala, Jesus, agora é tua hora. Aí o versículo fala, Jesus se retirou e foi orar e ficar sozinho. É um versículo tão assim comum que passa batido para a gente não para pensar que a gente faria completamente oposto. A gente faria uma tenda, faria escola de cura, Yeshua, Hamashia, a gente já venderia óleo da unção de Jesus, já venderia pedaço da veste de Jesus. Já tem um monte, tem uns picaretas que fazem isso, e aí o Cristo que fez a coisa, ele não estava preocupado, ele deixou a multidão e falou, quer saber, fica aí vocês, eu vou me retirar e vou orar, e vou ficar sozinho com meu pai. Aí eu te pergunto, por que Jesus fez isso? Maluco ele não era, com todo respeito. Ele fez isso que eu e você não faríamos, vamos deixar claro? Vamos deixar claro, a gente não faria isso? A gente aproveitaria os 15 minutos de fama? Porque os valores dele são valores diferentes dos nossos. Porque ele realmente levava a sério e leva a sério o que a gente diz levar a sério e não leva. O que Jesus veio fazer? Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Veja, o reino de Deus não é o que a igreja evangélica entende que é. O que a igreja evangélica entende que o reino de Deus é? Um programa, que nem tem o Minha Casa Minha Vida, você garante uma moradia no céu. Então o reino de Deus eu vou garantir que no céu eu vou ser botado para dentro. E se Deus abençoar, ainda vou ter uma mansão de ouro para morar. Eu já disse para vocês que Apocalipse diz que as ruas são de ouro para dizer, lá no céu nem o ouro vale nada. Porque tem em todo lugar. O que tem em todo lugar não vale nada. O ouro só é precioso porque é difícil de encontrar. Quando tem em todo lugar, não vale nada. O que o Apocalipse está dizendo assim, lá no céu, a única coisa que vale na Nova Jerusalém é a presença de Deus. O resto não vale nada diante da presença de Deus. E a gente, tonto, acha que a gente vai fazer dinheiro, cresce o espírito que o patiza dentro da gente, e a gente quer, ou o Inxalá lá, a menina lá, ouro, muito ouro. A gente quer ouro, muito ouro. Jesus, o reino de Deus não é um programa Minha Casa Minha Vida no céu. O reino de Deus é para que a nossa vida agora seja completamente transformada pela vontade de Deus. É a nova criação invadindo a velha criação. Então, diante disso, para Jesus, era muito mais importante estar com o Pai do que buscar as multidões. Aí, a gente tem uma pergunta, né? E agora, Francis Schaeffer fez essa pergunta há muitos anos atrás, como viveremos? O James Smith escreveu esses 2 livros que a gente tem aqui na nossa livraria. Eu quero recomendar fortemente, acho que a gente tem 2, 3 cópias desse aqui, mas eu posso conseguir mais. Eu quero recomendar muito que vocês leiam esse livro. Você é aquilo que ama, o poder espiritual do hábito. Esse livro é um livro fácil de ler, gostoso, é muito desafiador. Esse livro aqui é do mesmo autor, chama Desejando o Reino. É igual a esse, só que esse aqui é linguagem acadêmica e teológica. Então esse aqui é para quem já tem uma linguagem teológica mais avançada. Mas é mais profundo. O que ele fala aqui? Eu vou ler para vocês a frase, eu quero que vocês prestem bastante atenção e a gente está caminhando para o final. Educação é uma constelação de práticas, rituais e rotinas que inculca uma visão específica de boa vida ao inscrever ou infundir essa visão no coração, por meio de práticas materiais e encarnadas. Eu vou traduzir o que ele está falando. Todos nós temos uma ideia dentro de nós
que essa ideia, os acadêmicos diriam que é uma ideia tácita, uma ideia pré-formulação cognitiva. A gente não consegue, antes da gente pensar, isso está dentro de nós, como seres humanos, do que significa ser feliz, do que significa uma boa vida. E para cada um de nós essa resposta pode ser diferente. Para alguns de nós uma boa vida é... Eu vou dar um exemplo aqui. O Fábio Porchat, que é rico pra caramba, né, tem dinheiro pra caramba, ele fala que ele nunca quis gastar dinheiro comprando muitas coisas. Ele não tem muitos imóveis. Agora que acho que ele comprou uma casa para ele fala, eu sempre gostei de gastar o meu dinheiro viajando. Para outra pessoa, é guardar dinheiro na conta. Não é nem gastar o dinheiro, é ter o dinheiro dentro da conta. Para outra pessoa, é ter muitos filhos. Para outra pessoa, é ter uma família. Cada um tem o que é uma vida feliz e completa. Aí o que o James Smith está dizendo? Que esse ideal, que não é só conhecimento, é pré-conhecimento, é orientado pelo que a gente ama. Esse ideal, que a gente muitas vezes nem pensa nele, é o que determina como os nossos hábitos vão se estruturar, como as nossas prioridades vão se estruturar e como as nossas práticas diárias vão se estruturar. E essas práticas diárias vão transformando a gente na pessoa que quer atingir aquele alvo. Deu para entender? O que ele diz? Os discípulos de Jesus, em essência, deveriam ser pessoas que deveriam cumprir o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Qual que é a ideia? A ideia é... Eu vou até ler o Smith de novo. Ser um discípulo de Jesus não é principalmente uma questão de colocar as ideias, doutrinas e crenças certas em sua cabeça. É isso que a gente acha que é ser discípulo de Jesus. Isso não pode, isso pode, eu sei a cartilha. Qual que é a cartilha é importante? Em algum nível é, mas ele está dizendo que tem algo mais importante do que isso. Aí ele diz, ao invés disso, é uma questão de ser o tipo de pessoa que ama corretamente. E qual que é o amor corretamente? Amo a Deus e amo ao próximo, eu amo o reino de Deus. E aí o que ele está dizendo é, se eu amo a Deus, eu vou orientar as minhas práticas para o reino de Deus e eu vou viver do jeito de Deus, fazendo as escolhas de Deus. Por que a nossa vida está complicada? Por que a nossa vida está uma bagunça? Por que a gente está cansado? Porque na prática os nossos hábitos não estão alinhados com o reino de Deus que a gente diz amar. A gente cantou, teu reino venha a Deus, mas na prática a gente está procurando o nosso reino, a nossa vontade, do nosso jeito. Jesus fala, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas, depois de falar, vocês não precisam se preocupar com o que vestir, com o que comer. E essa é a nossa preocupação, o que a gente vai dar para o filho, o que a gente vai deixar de herança, como é que a gente vai postar story chique em restaurante chique se eu não trabalhar. É aquela famosa brincadeira, né? Que o status, a prosperidade é você usar a roupa que você dividiu, parcelou, para ir no restaurante que você não pode pagar, com dinheiro que você não tem, com o carro que você financiou, para postar no Stories, para pessoas acharem que você tem tudo aquilo. E aí você fica feliz porque você está ostentando uma coisa que você não tem. Você está acabando com a tua vida para ter. O que o Smith está dizendo é muito sério, e isso envolve o culto da igreja. Ele diz o seguinte, para ele o centro de tudo é o culto. O culto me dá a visão de Deus, o reino de Deus, a comunidade, estar um com o outro. Eu vejo o reino de Deus acontecendo. E aí eu vou alinhando a minha prática todos os dias. Eu transformo a pregação, a canção, a oração em prática. Eu coloco isso na minha vida. E eu passo a ter hábitos. Eu calibro o meu coração para amar a Deus e amar o que Deus ama. A grande verdade é que se a gente fizer um diagnóstico que nós vamos fazer para terminar aqui, a gente vai descobrir que os nossos hábitos e as nossas práticas não estão alinhados com o reino de Deus e com o que a gente diz acreditar. A gente ora que nem cristão, a gente chora que nem cristão e a gente vive que nem pagão. A gente faz o que todo mundo faz. A gente tem as mesmas preocupações que todo mundo tem. A gente gasta dinheiro igual todo mundo gasta. A gente pensa na viagem como todo mundo pensa na viagem. A nossa vida na prática não é diferente, porque a gente tem o nosso coração roubado por práticas,
o James Smith chama isso de liturgias seculares, que vão roubando o nosso coração pouco a pouco. Eu estou mais interessado na Apple, eu estou mais interessado na Amazon, eu estou mais interessado na Adidas, eu estou mais interessado no cargo, na posição, no poder, e eu deixo o meu coração ser contaminado com as coisas. Isso é errado? Claro que não. Isso é ruim? Claro que não. O errado é isso ser a nossa prioridade. O errado é a gente estar com o coração nas coisas. Mas minha teologia é ótima. Se eu fizer uma prova aqui, eu tiro 10. Beleza, a gente não está falando de conhecimento. Conhecimento é importante, nós estamos falando de amor. Que é isso que orienta a nossa vida. E aí eu quero terminar com um diagnóstico. E aqui o negócio pega. Eu vou gastar mais 5 minutos para a gente terminar. Diante de tudo isso, será que eu tenho coragem para fazer um autodiagnóstico? Se você quiser tirar foto dos slides, pode tirar. Eu nem combinei com o Vini, mas a gente vai colocar no nosso Instagram também, de alguma forma, essas perguntas. Eu não quero uma resposta. Se você quiser conversar durante a semana, marcar, trocar um papo e tal, isso é ótimo. Super bem-vindo. Mas você não precisa me dar uma satisfação. Isso aqui é para cada um de nós dormir com essa... Como é que fala? Dormir com esse barulho na cabeça, né? Dorme com esse barulho, né? É não dormir, né? E aí a gente tem que ter cuidado, coragem para fazer esse diagnóstico. Alguns sinais de alerta. Aqui você vai perguntar se você tem esses ou não, hein? Sinais físicos de alerta. Quais são os sinais físicos de alerta? Problemas físicos, doença recorrente, lerdeza, letargia, falta de energia. São todos sinais físicos de alerta. Sinais mentais de alerta. Dificuldade de concentração, facilidade para se distrair, esquecimento. Sinais emocionais de alerta, tristeza, crises de choro, não ri, não acha graça das coisas, ou acha graça de umas coisas nada a ver. Impulso sexual desregulado, na maioria das vezes, inclusive, adultos saudáveis. Inclusive se fala sobre isso, essa é a geração que mais consome pornografia e fala de sexo e que menos faz sexo de verdade. Os jovens são a geração jovem, as pesquisas mostram, que menos tem relações sexuais. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa louca na história aí. Sinais vocacionais de alerta. Falta de eficiência e de produtividade. Sempre reclamando e sempre insatisfeito. Sinais morais de alerta. Consumo de pornografia. Tolera violência em filmes e séries que você não toleraria antes. Passa a mentir ou exagerar nas conversas. Falta com honestidade nas pequenas coisas. Por último, sinais... faltou aqui. Sinais espirituais de alerta. Não tem tempo para oração. Não se concentra para orar. Falta na igreja mais do que vai. Não sou eu que estou inventando isso, tá, gente? Você fala, está colocando aqui para pegar as pessoas. Não, não é isso não, é verdade, está aqui, está escrito. Não quer se envolver com a igreja, dorme no sermão, está escrito aqui. Se você é corintiano, isso aqui é bem preocupante. A pergunta, para quantas coisas eu e você dissemos sim disso aqui? Segunda pergunta, quão profundo é esse problema? Porque nós temos graus diferentes. Terceira pergunta, quanto tempo isso tem acontecido conosco? Na medicina da nossa saúde física, a gente sabe, se isso acontece muito tempo, vira um negócio que se chama crônico. Agora, último slide para a gente terminar. E aqui também vai estar no nosso Instagram. Isso aqui são 12 perguntas que um autor muito conhecido no meio cristão chamado Tim Chester, ele fala no seu livro The Busy Christian's Guide to Business, Guia de Ocupação do Cristão Ocupado. Ele faz 12 perguntas que determinam quanto nós estamos mal. Primeira pergunta, você trabalha regularmente 30 minutos por dia além das suas horas contratadas? Pelo menos 30 minutos além. Segunda pergunta, você verifica e-mails e mensagens no telefone do trabalho quando está em casa? Terceira pergunta, alguém já falou para você, não quero incomodá-lo porque eu sei o quanto você anda ocupado? Quarta pergunta, sua família ou seus amigos reclamam que você não tem tempo para passar com eles? Quinta pergunta, se de repente, sem esperar, amanhã você tivesse uma noite livre,
Você usaria o seu tempo para trabalhar em alguma tarefa doméstica? Sexta pergunta. Com frequência você se sente cansado durante o dia ou descobre estar com pescoço e ombros doloridos? Sétima pergunta. Você com frequência excede o limite de velocidade quando está dirigindo? Oitava pergunta. Você faz uso de qualquer horário flexível oferecido por seus empregadores? Aqui é a ideia de trabalhar mais, né? 9. Você ora com seus filhos com regularidade? Ou ora com seu cônjuge? Aí você adapta, né? Para quem não tem filhos. 10. Você tem tempo suficiente para orar? 11. Você consegue ter um hobby que você consegue se envolver ativamente? 11. Vocês conseguem comer juntos como família em sua casa pelo menos uma vez ao dia? Meus irmãos, se a gente respondeu mais sim as primeiras 8 perguntas e não as últimas 4, eu e você temos um problema. Um problema sério. Um problema que só Deus pode nos transformar. A boa notícia, e eu quero terminar com uma boa notícia, porque o evangelho é boa notícia, é que há esperança. Não é tarde. Há retorno. Há como mudar, há como transformar. O Espírito Santo continua ativo dentro de nós para nos transformar. A grande questão é, será que a gente quer isso? E se você hoje, assim como eu, e eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu quer dizer para o Senhor, Senhor, nas próximas semanas eu quero me envolver nessa jornada de corpo e alma, eu quero me abrir, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me mostre como eu tenho errado na minha agenda, como eu tenho errado no meu ritmo de vida. Se você quer fazer essa oração, eu te convido a ficar em pé no seu lugar, para a gente orar junto. Só se você quiser dizer para o Senhor, um compromisso seu e Deus, Senhor, eu quero me engajar nessa mudança. Eu quero lutar esse combate, eu quero lutar isso que o Senhor quer para a minha vida, para a minha família. Se você quer dizer isso para o Senhor, eu te convido a ficar em pé e nós vamos orar. Você pode dizer para o Senhor, você pode orar com as suas palavras, enquanto a gente pede ao Espírito Santo para falar conosco e nos transformar. Senhor, nós precisamos do Senhor. Quantas coisas erradas nós temos dentro de nós, quantas coisas erradas na nossa agenda, quantas coisas erradas nas nossas prioridades. Como que a gente tem se afastado do Senhor. E nós estamos aqui em pé para dizer ao Senhor que nós queremos mudança, que nós queremos transformação, que nós queremos parar. Não ser parados pelo Senhor. Nós espontaneamente estamos parando, porque ser parado pelo Senhor dói mais. Ser parado pelo Senhor é mais difícil. Nós estamos aqui dizendo para o Senhor que nas próximas semanas, nos próximos meses, transforma a nossa vida, transforma as nossas famílias, transforma a nossa comunidade, para que a gente tenha um ritmo de vida que honre ao Senhor, para que a gente tenha uma espiritualidade que honre ao Senhor, para que a gente tenha um modo de viver que honre ao Senhor nesse mundo difícil que a gente vive. A gente não quer sair do mundo, a gente quer cumprir o que Jesus orou por nós. Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor os coloque no mundo preservando o nosso coração, para que a gente consiga ser discípulo do Senhor e viver o Teu reino e desejar o Teu reino acima de todas as coisas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Faz um avivamento no meio de nós, transforma o nosso coração, fala conosco, muda as nossas práticas, muda as nossas crenças, muda os nossos hábitos, para que a gente possa viver honrando ao Senhor de forma melhor e mais completa. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você sentasse só para dar um aviso antes da gente encerrar a nossa celebração. Como parte dessa série, eu quero fazer um convite para a nossa comunidade, um desafio, preste atenção. E eu gostaria que todos nós nos envolvêssemos. Eu sei que a nossa agenda é difícil, eu sei que a gente tem questões complicadas, mas eu gostaria que, como um primeiro passo para essa mudança, a gente se envolvesse nesse desafio que eu vou colocar. Tem um livro de um pastor chamado David Murray, que ele lançou. Ele é um pastor que sofreu de crise de ansiedade, que desenvolveu trombose nas pernas, ele conta toda a história. E ele escreveu um livro chamado Reset, que ele fala sobre como reavaliar, é o tema da nossa série. E aí depois ele e a mulher dele, ela chama Shona, eles escreveram um livro para mulheres chamado Refresh. Então, Reset é para homens, o Refresh é para mulheres.
E tem 12 capítulos esses livros. E eu queria fazer uma proposta de que, enquanto a gente estiver estudando isso aqui nas nossas séries, na nossa série de mensagens, a gente se reunisse como igreja, em grupos de mulheres, em grupos de homens. O PG que já tem vai continuar, não é extra, eu vou passar para o PG essa coisa dos livros, então quem faz parte do pequeno grupo vai continuar. Mas nós que não estamos no pequeno grupo, a ideia é, eu falei com a Rê hoje, que a Renata lidere o grupo de mulheres, o Matheus, eu falei com ele durante a semana, lidere o grupo de homens, é só para organizar. E a gente se reúna de 15 em 15 dias, quinzenalmente. Aí a gente escolhe o melhor horário, a gente escolhe, pode ser numa cafeteria, pode ser num lugar, num salão de festa de alguém, pode ser na casa de alguém, de preferência cada dia num lugar. E a gente leia esses livros juntos. E a gente converse sobre essas questões para a gente poder ver isso, sabe? Eu tenho certeza, se a gente fizesse uma roda aqui, a gente conversar sobre tudo que eu falei, a gente ficava até amanhã conversando. Né? Para a gente viver. Eu sei, de novo, eu sei dos desafios de todos nós, mas eu gostaria que a gente gastasse 3 meses. Na verdade, 6 encontros. E que a gente pudesse estar junto, como igreja, refletindo e estudando. Depois eles vão passar a orientação para vocês. O livro vende na Amazon. Quem tem o programa Kindle, o Kindle Unlimited, está dentro do Kindle Unlimited, então você nem gasta. O Kindle custa R$5. Eu gosto do livro... mas eu não tenho Kindle. Dá para ler no celular, você abaixa o aplicativo. Qualquer celular dá para ler. Mas eu gosto do livro físico. Lá na Amazon você pode comprar, vai entregar na sua casa, um preço bacaninha, bom. Acho que é R$40 o livro físico, então também não é nada absurdo. Mas eu gostaria que todos nós nos engajássemos e fizéssemos essa campanha do Clube do Livro. Eu não gosto de chamar de campanha, porque campanha parece coisa de... né? Enfim. O Clube do Livro, para a gente estudar junto, a gente orar junto, a gente se fortalecer como igreja. Porque deixa eu falar, mudança é... Quem já fez reeducação alimentar e é viciado em Coca-Cola e gosta de comer porcaria como eu sou, sabe do que eu estou falando. É muito... O Stanley nem sabe do que eu estou falando, né? É muito difícil. Ou a gente se engaja com tudo que a gente tem, ou a gente só fica... Vou fazer. Eu e Stanley estamos despedindo das porcarias para dizer sim para academia faz 1 mês, né? Que a gente está falando, 2 meses, sei lá. Estou me despedindo. E nunca começa. Então, meus irmãos, o Stanley começou, eu não. A gente precisa ter força, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se fortalecer. Então, eu gostaria de contar com vocês para esse tempo juntos, da gente ter esse momento junto. Oi? O livro chama Refresh. Eu vou mandar o link para vocês, o Matheus vai mandar, a Renata vai mandar, para todo mundo, como igreja, a gente está junto. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma semana cheia da paz do Senhor. Não saia sem dar um abraço na pessoa perto de você. Você que esteve online conosco, Deus abençoe. Até semana que vem.